Bom dia a todas as pessoas presentes. Sou Rodrigo Carvalho, sou nutricionista e trabalho na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, na Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, e sou responsável técnico estadual pela promoção, proteção e apoio à amamentação e à alimentação complementar saudável. E a gente faz um trabalho junto com os 16 escritórios regionais de saúde do Estado e também com o nosso coordenador Marcos, do Centro Estadual de Referência da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Bem, eu vou contar um pouco da nossa vivência de Mato Grosso. Como a gente tem trabalhado nesses últimos anos, nos últimos 8 anos, desde que a gente, por uma iniciativa da Coordenadoria de Promoção e da Superintendência de Atenção, desmembrou a área técnica de aleitamento materno da saúde da criança e criou especificamente uma equipe para trabalhar a promoção, proteção e apoio à amamentação no estado de Mato Grosso. Então, a gente vai ter esse nosso olhar sobre esses enfrentamentos que a gente vem buscando, esses desafios que vem acontecendo na região, no estado de Mato Grosso, e o que a gente também tem buscado junto a outros estados, principalmente no Distrito Federal, para a gente fortalecer também essas nossas atividades. Então, a gente tem esse cenário, um estado muito grande, com uma extensão territorial de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, uma população de quase 4 milhões de habitantes, e o que nos preocupa é essa taxa de mortalidade infantil que vem crescendo nos últimos anos. Desde 2019, a gente vem observando esse aumento da taxa de mortalidade infantil, o que tornou a área da materno-infantil uma prioridade para o governo do Estado. Então, a gente, como componente estratégico, vem trabalhando todas as estratégias, além da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, mas sempre buscando associar todas as estratégias dentro desse cenário, desde a atenção primária, na atenção secundária, também nos trabalhos realizados nas unidades hospitalares e para além da saúde também, sempre num trabalho também conjunto com a assistência social e com a educação. E buscando também realizar as mobilizações sociais, desde alguns anos também buscando ações específicas para populações mais vulnerabilizadas. Então, há alguns anos a gente trabalha no mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, a amamentação de pessoas transexuais. Então, a gente tem buscado discutir esse assunto com bastante delicadeza, com muito cuidado, mas com representatividade, trazendo a visibilidade para essa população. A coordenadoria, nesse sentido, criou recentemente uma área técnica específica para trabalhar a questão da equidade. Então, nós temos técnicos que trabalham diretamente com as populações mais vulnerabilizadas, com a população negra, com a população indígena, migrantes, a população LGBTQIAPN+, os ciganos e romanis, as populações ribeirinhas. Então, a gente tem buscado, com uma equipe criada especificamente conosco, trabalhar intrasetorialmente com as outras áreas técnicas dessa coordenadoria, o foco principalmente para essa população mais vulnerabilizada no nosso estado. Então, a gente tem essa ação no mês de janeiro, a gente também tem uma ação voltada especificamente no mês de agosto, com a amamentação da população negra. Então, a gente tem buscado focar nesses momentos específicos, mas trabalhar isso durante todo o ano. A gente não vive só de campanhas. As campanhas são para fomentar o diálogo e trazer isso para a realidade cotidiana, com essa atenção voltada principalmente para essa população. Então, a gente trabalha dentro da linha de cuidado materno-infantil, e aí a gente inclui também o paterno nessa linha de cuidado também, tendo como centro de trabalho a atenção primária, mas trabalhando com todas essas outras instituições, desde a gestação até a apresentação de novos alimentos para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, creches, os centros de referência de assistência social, que a gente sempre costuma falar que é o mesmo usuário da unidade básica de saúde. Então, é preciso a gente chegar ao alcance dessas instituições para que a gente fale a mesma linguagem, para que o processo de orientação, informações sobre a promoção, proteção e apoio à amamentação não se quebre quando esse usuário vá num outro serviço.
Então, a gente tem sempre essa consciência de trabalhar juntamente com outras instâncias de gestão. E aí os nossos desafios, né, dentro das nossas vivências, e eu coloco a palavra inquietações, sempre que a gente vem para um evento como esse, a gente não tem só reflexões, mas inquietações também, que nos fazem até buscar mais estratégias para a gente enfrentar esses desafios, que na nossa percepção, no nosso estado, tem a ver com a gestão, com a busca da autossuficiência, a busca de parcerias, as mudanças climáticas que assolam o nosso estado, principalmente as queimadas, mas também a desnutrição infantil, principalmente da população indígena, né? Foi noticiado, né, no ano passado, o enfrentamento, né, da desnutrição das crianças chavantes, né? Então é uma grande preocupação da nossa área tentar modificar esse cenário, encontrando soluções possíveis, né, para esse enfrentamento, que tem a ver com a forma também como a etnia especificamente lida com as suas questões, né? A gente nunca propõe uma mudança radical para uma cultura, mas é esse entendimento principalmente das ameaças que essa cultura indígena, principalmente os povos chavantes, vivem, né? Principalmente com a questão dos alimentos ultraprocessados, né? A indústria, né, tem criado essa contracultura da cultura tradicional dos povos indígenas. E aí, lógico, também falar um pouco de inclusão e pertencimento. Então, o nosso processo de gestão é sempre um trabalho da secretaria, juntamente com o Centro Estadual de Referência, e a gente também tem buscado, né, na experiência do Distrito Federal, já visitamos 2 vezes, né, o nosso Centro de Referência Regional, no HRT, para buscar essa cooperação e esse trabalho em conjunto para também a gente conseguir fazer uma mudança no nosso processo de trabalho. E aí a gente, quando fala de implementação, a gente sempre costuma mostrar onde a gente já chegou, aonde a gente tem por obrigação de chegar, onde nós chegaremos, que são as ações que já estão sendo implementadas no Estado, e também na rede para além da rede, né? Então, nós já chegamos em 4 regiões do Estado, em 6 unidades hospitalares, onde a gente tem hoje, né, 4 bancos de leite e 2 postos de coleta. Recentemente, um desses postos de coleta foi descredenciado. Porém, a gente observa que nós temos aí um cenário de 22 unidades hospitalares que possuem cuidado neonatal, mas nem possui nenhum tipo de unidade de coleta de leite humano. E para essas unidades, a gente tem discutido recentemente, junto com a rede mato-grossense de banco de leite humano, a criação de uma nota técnica orientativa para informar qual é o modelo adequado para hospitais que possuem cuidado neonatal. É banco de leite e não posto de coleta. Posto de coleta é para hospitais que realizam partos. Ponto final. Aonde tem UTI neonatal, unidades convencionais intermediárias ou unidades canguru, que é um diálogo que a gente também leva junto com a atenção terciária do Estado e também com uma coordenadoria específica de redes de atenção, o diálogo para que esses hospitais que têm o cuidado neonatal, mas não todas as etapas, que eles instalem unidades convencionais e unidades canguru também. Então, é um trabalho conjunto, não só voltado para a unidade de coleta de leite humano, mas para o cuidado neonatal como um todo e para que a gestão hospitalar entenda que banco de leite faz parte do cuidado neonatal, porque às vezes parece que não entendem isso. Então, a gente tem que já chegar nesses 22 hospitais que estão em 6 regiões. E isso é um vazio sanitário, porque, vejam, muitas dessas regiões, principalmente a região leste, a macro-leste, que é onde tem o maior índice de taxa de mortalidade infantil, a gente não encontra nenhuma unidade de cuidado neonatal para essa região. Mas, né, aqui são as nossas equipes, os nossos bancos de leite, no Hospital Geral, onde é o Centro Estadual de Referência, o Banco de Leite da Santa Casa Rondonópolis, o Banco de Leite do Hospital Universitário Júlio Mille, que recentemente recebeu o título, conquistou o selo da IAC, e no hospital mais novinho, que é no Banco de Leite do São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Mas onde a gente
né, vai chegar, né, onde nós chegaremos e onde já estamos trabalhando para isso, né, mudando de 4 para 8 regiões e de 6 para 12 unidades hospitalares, que são os hospitais regionais que estão sendo construídos no estado de Mato Grosso, já com projeto arquitetônico para banco de leite humano. Então, o Estado tem compreendido a nossa mensagem e entendido que é preciso construir novos hospitais que vão ter cuidado neonatal, mas garantindo já a presença do banco de leite. E aqueles hospitais que a gente ainda não tem banco de leite, mas tem cuidado neonatal, já existe já um projeto, como em Cáceres e no Hospital Regional de Sorriso, de construção de banco de leite humano. Mas, para além da rede, a gente precisa também alcançar os outros hospitais, né, que são mais de 100 hospitais que a gente tem no estado de Mato Grosso, que realizam partos e que precisam ter um posto de coleta de leite humano, né? Então, o nosso diálogo com esses hospitais tem sido nesse sentido também, que eles precisam ser um hospital amigo da criança, com o selo da IAC, e ter pelo menos um posto de coleta de leite humano para cooperar em rede. Mas a gente também tem que trabalhar o diálogo com as unidades básicas de saúde, com as unidades básicas de saúde indígena. A gente fez um trabalho junto, né, o Marcos nos acompanhou numa etnia Borororô, que é perto do município de Rondonópolis. A gente fez uma ação específica lá, aprendemos muito, é uma população feminina com altas lideranças e que amamentam muito naquela etnia. Mas a gente também tem que chegar nas creches, porque a gente vê, né, a dificuldade em alguns desses estabelecimentos que dificultam para que a mulher continue amamentando. Não tem doação sem amamentação. Se a mulher não amamenta, ela não pode ser uma doadora. Então, a gente tem que trabalhar nesses momentos, né, que são as creches, que, às vezes, facilitam o desmame precoce. Algumas até indicaram por escrito que a mulher parasse de amamentar, para ajudar a creche. Então, a gente também precisa chegar nessas creches para fortalecer o trabalho da rede. Esses são os hospitais que estão sendo criados em Alta Floresta, que é a região do Alto Tapajós, Tangará da Serra, que é no Médio, Juína, que é a região noroeste, Confresa, que vai ser o primeiro banco de leite da Macroleste, né? Que é ali próximo da região de Tocantins. Cáceres já está com projeto arquitetônico, né? A gente já fez uma visita técnica, já fizemos uma proposta de projeto de banco de leite. Eu estou quase já PhD em escrever projetos, de tanto projeto que a gente tem mandado para a Dani, mandado para a Miriam, para nos ajudar nesse sentido. E Sorriso já tem a estrutura, a gente fez uma visita junto com o centro de referência. A gente está com esse projeto, né, de visitar todas as unidades de banco de leite, todas as unidades de coleta e aquelas que também estão ainda em construção. A gente buscou, fizemos esse trabalho junto com o centro de referência e o centro de referência do Método Canguru. A gente trabalha junto há 1 ano, a gente faz reuniões mensais de condução com esses 2 centros estaduais de referência e fizemos esse apoio na região de Sorriso, né? Tudo isso é para que a gente, né, para dentro e para fora, vivenciando essa cooperação na sua essência, a gente conquiste a autossuficiência. Para um trabalho de parceria dentro do Estado, não só pensando em recursos financeiros, que a gente agradece ao Ministério da Saúde esse entendimento, né, de financiar os bancos de leite no Brasil, isso é importantíssimo, mas para além de buscar a autossuficiência, para aumentar o recurso financeiro. Mas é para que a gente nunca mais falte quando alguma região de saúde precisar do apoio da rede de bancos de leite humano. É muito triste a gente não ter conseguido fazer parte desse processo. A gente pede desculpa ao Rio Grande do Sul por a gente não ter conseguido fazer parte disso. E aí a busca, então, por parcerias para trabalhar e aumentar o nosso trabalho. E conseguimos ampliar mais os nossos trabalhos, sempre buscando essas parcerias sem conflitos de interesse. A gente buscou a experiência do Distrito Federal. Há um trabalho aí junto também com o Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás, para a gente trabalhar também essa questão de como é que a gente
instala, de fato, uma parceria efetiva, assim como o Distrito Federal fez através de portaria com essa cooperação, não apenas momentânea, mas cooperação de Estado junto com o Corpo de Bombeiros, é uma busca que a gente também tem que fazer. Buscar também outros parceiros como o Rotary, mas principalmente os conselhos municipais de saúde e de assistência social e de educação como parceiros fixos. A gente ainda encontra, como eu encontrei numa participação de um evento do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente do Estado, uma membro do conselho que não sabia da existência dos bancos de leite em Cuiabá. Isso era no terceiro filho. E o terceiro filho foi no ano passado. E ela descobriu isso nessa palestra que eu fiz, nessa conferência recentemente. Então, a gente precisa nos envolver com os conselhos para dar mais visibilidade ainda para os nossos bancos de leite humano. E, é claro, a gente não pode falar do estado de Mato Grosso sem falar das questões climáticas que assolam o estado e a região centro-oeste como um todo, que são as queimadas, né? O Estado tem implementado ações para aumentar esse período restritivo, para evitar as queimadas, considerando o estado do Mato Grosso com os 3 biomas da Amazonas, da região amazônica, do Pantanal e também do Cerrado, dentro de um estado só. Mas a gente não pode desconsiderar esses efeitos que as queimadas fazem no aumento de nascimento de bebês prematuros, no sufoco respiratório para esses bebês. Se nós, adultos, nos incomodamos com a fumaça, imagine um bebê prematuro. Então, a gente vai levar mais esse assunto a discutir com a nossa coordenadoria, com a nossa superintendência de atenção à saúde, para levar isso ao conhecimento do secretário de saúde. Aliás, ele já é de conhecimento, mas para fortalecer esse assunto junto ao nosso secretário de Estado de Saúde e também na rede. A gente precisa também buscar soluções para isso e também falar mais sobre essas questões climáticas que estão aí prejudicando os nossos bebês prematuros e também as nossas populações, principalmente as mais vulnerabilizadas. E aí, tudo isso nos faz pensar como é que eu estou e como é que eu me sinto na rede. E como é que eu trabalho essa questão do acolhimento com equidade no meu trabalho da rede. Mas, principalmente, entender a diferença de inclusão e de pertencimento. Inclusão é lá o seu credenciamento na rede, quando você cumpre todas as etapas e você agora faz parte da rede. Mas é preciso a gente refletir sobre se a gente se sente pertencente à rede. Principalmente quando a gente fala da rede no nosso próprio estado, mas isso se amplia a um sentimento de pertencimento de uma rede numa região centro-oeste. Isso nos faz também pensar que a gente é de uma rede brasileira de bancos de leite. Mas agora a gente também é de uma rede global de bancos de leite. Então a gente pertence a essa rede global. E quando a gente faz essa reflexão de pertencimento, a gente considera melhor o nosso trabalho. O leite coletado não é meu, as doadoras não são minhas, elas são nossas, elas estão conosco, porque elas são as nossas maiores parceiras. Mas a rede precisa ter esse sentimento de pertencimento, que é a sensação de fazer parte de algo, de ser um grupo, de ser uma comunidade, de ter esse sentimento que a região norte mostrou aqui, de realmente buscar trabalhar em conjunto. É um desafio a gente trabalhar para além do estado que a gente trabalha, da região que a gente trabalha e do país que a gente trabalha, reconhecendo-nos como conectados. É uma experiência de se sentir integrada e vinculada a algo maior, proporcionando conforto, segurança e confiança, não só para nós trabalhadores, mas para os nossos usuários, principalmente as nossas doadoras. A gente, além disso, faz toda uma mobilização. Eu quero chamar a atenção para a arrecadação de frascos, que a gente tem uma campanha estadual desde 2019. Ano passado, nós resgatamos quase 3.000 frascos de vidro que iria para o lixo.
e agora são acumuladores de vidas, né? Eles armazenam vidas. E a gente não pode esquecer da pesquisa, do estágio e da extensão. Nós temos estágio curricular na nossa equipe, com a Faculdade de Nutrição da UFMT, mas a gente sempre instiga que eles façam pesquisas, façam projetos de extensão, projetos de pesquisa, e buscando, né, trabalhar mais esse assunto. Então, buscar também, né, a cooperação, a gente sempre orienta as nossas unidades de trabalharem sempre em parceria com a educação. Nesse sentido, a Coordenadoria de Promoção e Humanização tem um trabalho com a Universidade Estadual de Mato Grosso, agora capacitando num curso de enfermagem intercultural indígena para 43 etnias que existem no nosso estado de Mato Grosso, e 42 ocuparam as vagas. Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho, de formar, né, a população indígena no curso de enfermagem e poderem trabalhar não só na atenção indígena, mas aonde eles quiserem. Então, isso para a gente é uma conquista muito grande. É uma frase que a gente sempre usa nas nossas reuniões, nas nossas atividades, para que a gente não tenha medo de falhar, a gente tenha medo de não tentar. Então, muito obrigado. Eu quero pedir, então, que as nossas colegas de Mato Grosso do Sul, de Goiás e do Distrito Federal venham aqui para a frente também, para a gente valorizar o trabalho que a região Centro-Oeste vem fazendo, principalmente no sentido de se agrupar, de se reconhecer enquanto região fortalecedora. Eu acho que é uma conquista que a gente tem que buscar cada vez mais, nos aproximando, dialogando mais, nos visitando, nos reconhecendo e nos fortalecendo, primeiro como região Centro-Oeste e como brasileiros nessa rede tão importante. Então, obrigado pela atenção.